tarde. Até a próxima sexta-feira, as varas criminais do Judiciário de Mato Grosso realizam mutirão processual penal. São analisados processos de mulheres detentas grávidas, lactantes, mulheres com filhos deficientes, além de casos de tráfico privilegiado que estão integrados no eixo da proposta do mutirão. Eu sou Rafaela Vivas e o mutirão é um dos destaques do dia. Agora vamos aos demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorroga inquérito que investiga o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan. A decisão do ministro Alexandre de Moraes estende o inquérito aberto contra Luciano Hang por 60 dias, após a Polícia Federal afirmar não conseguir acesso às senhas dos celulares apreendidos pela PF. Ministra Carmen Lúcia, do STF, dá prazo de 48 horas para que juiz explique o motivo de ter arquivado um pedido de investigação contra o tenente-coronel Mauro Cid. E ainda, Conselho Nacional de Justiça aprova novas normas de prevenção e enfrentamento aos assédios moral e sexual no Poder Judiciário. A Justiça Federal condenou o hacker Walter Delgatti a 20 anos de prisão por ter invadido celulares de autoridades e divulgado mensagens privadas. A condenação é na Operação Spoofing, que foi deflagrada em 2019 e que investiga o vazamento de conversas de autoridades com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na condenação, o juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, afirmou que ficou comprovado que muitas autoridades foram hackeadas e que Delgatti chegou a propor a venda do material interceptado por R$200 mil. Até a próxima sexta-feira, as varas criminais do Judiciário de Mato Grosso realizam um mutirão processual penal. O evento faz parte de uma iniciativa nacional coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os Tribunais de Justiça dos Estados. Acompanhe os detalhes na reportagem de Carlos Celestino. No Fórum de Cuiabá e nas outras 78 comarcas de Mato Grosso, diversos processos criminais estão sendo reavaliados pelos juízes no mutirão processual penal. A ação que visa garantir mais celeridade no efetivo cumprimento da Lei de Execuções Penais. As pessoas que respondem a processo criminal ou responderam a processo criminal têm suas obrigações, também têm seus direitos, né? Eventualmente, um processo não pode delongar por muito tempo sem uma decisão para com a pessoa que está respondendo essa ação. A Corregedoria montou, a pedido do CNJ, uma força-tarefa extraordinária, formada por 3 juízas, 2 juízes, para que possam auxiliar os colegas do interior, os juízes do interior, nessa atenção a esses processos. Fazer avaliações daquelas prisões que eventualmente possa estar em prazo extrapolado e fazer um levantamento geral e decidir naqueles casos em que o reeducando já tenha condições de progredir no cumprimento da pena. Em Mato Grosso, o mutirão processual penal foi lançado no dia 24 de julho com a presença da presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, na sede do Poder Judiciário. Os trabalhos terão duração de 30 dias, com encerramento previsto para o dia 25 de agosto. Todas as informações coletadas durante as revisões, como o número de processos e a quantidade de decisões proferidas pelos magistrados, serão encaminhadas para o Conselho Nacional de Justiça. Nos casos que serão analisados estão processos de mulheres grávidas, lactantes ou mulheres com filhos deficientes, além de casos de tráfico privilegiado que estão integrados na ação que fazem parte do eixo proposto pelo mutirão. No caso de pessoas que eventualmente respondem num regime fechado, ou melhor, num semiaberto ou não aberto, mas estando fechado, que não pode, já está num regime menos gravoso, mais benéfico, não pode ficar no fechado. Eu, como GMF, sei que em Mato Grosso praticamente não existe essa situação, mas vamos verificar, passar um pente fino para verificar se tem alguma irregularidade. Situações como essa vão ser observadas no
no mutirão processual. E agora, para trazer mais detalhes sobre esse mutirão processual penal, eu converso ao vivo pela internet com o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Lídio Modesto. Olá, doutor Lídio, boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela participação do senhor conosco. Olá, Rafaela, muito boa tarde. Eu que agradeço pela oportunidade de estar utilizando esse abrangente veículo de comunicação e levar para todo o Brasil notícias a respeito do nosso mutirão que está acontecendo agora em Mato Grosso. E aí, qual é o balanço do mutirão até agora? O mutirão até a próxima sexta-feira, trabalho esse que já vem sendo realizado desde o dia 24 de julho. Uma força-tarefa aí, né? São 11 mil presos. A realidade de vocês, pouco mais de quase 100 juízes, não é isso? Exatamente, nós temos menos de 100 juízes para tratar desses 11 mil presos e, conforme você mesmo disse, foi realizada uma força-tarefa por determinação do Conselho Nacional de Justiça e todos os magistrados que atuam na área criminal aqui em Mato Grosso, além de servidores também que foram recrutados para dar vazão a estas análises que estão sendo realizadas, estão trabalhando com bastante afinco. Além dos titulares das varas criminais, outros foram capitaneados também para que pudessem dar cabo a esse número grande de processos, né, para que possamos dar efetividade à lei e analisar todos os processos que estejam de acordo com a proposta do Conselho Nacional de Justiça para desafogar o sistema prisional, imprimir o princípio constitucional da duração razoável de processo, ou seja, garantir direitos, porque, como disse o colega Fidelis, os presos também são detentores de direitos. E quais são os eixos da proposta do mutirão, doutor? Os eixos são análise de prisões preventivas com mais de um ano, mulheres, mães, gestantes, responsáveis por crianças ou lactantes, conforme você mesmo disse, que estão segregadas, pessoas que estão em regime gravoso e, porém, já deveriam estar na rua ou ter sido promovido para um regime menos gravoso, como semiaberto e aberto, e indivíduos que foram condenados por tráfico privilegiado e que necessitam de análise de seu processo para que possam avançar aí no estágio seguinte de aberto ou semiaberto, conforme o caso. Doutor Lídio, eu queria tocar num ponto sensível aqui, porque algumas pessoas, né, o senso comum às vezes avalia assim, mas está preso, mas o preso, ele não perde direitos, ele perde a liberdade. Então, esse mutirão é uma forma também de preservar ali os princípios que estão consagrados na Carta Magna, a dignidade da pessoa humana, né, e tantos outros princípios. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância desse mutirão, sobre esse aspecto. Muito bem colocado, Rafaela. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o princípio da dignidade da pessoa humana, tanto que ele está inserido na nossa Carta Magna, já no primeiro artigo, no inciso 3º, e o indivíduo que pratica algum tipo de ilícito, ele deve cumprir a pena, ele deve responder, portanto, à lei, mas ele não perde a sua dignidade, ele não deve estar segregado por tempo ou cumprir pena, um castigo, além daquilo que a lei prevê. Portanto, quando o preso cumpre a sua pena, essa é uma das principais dores de presos que encontram segregados no Brasil, e de que quando ele chega ao término daquele momento em que ele cumpriu o seu regime fechado, ele gostaria de que a lei fosse cumprida e que ele fosse promovido para o semiaberto ou para o aberto, né? Uhum. Então, ele continua detentor de direitos e este mutirão vem também para dar cabo a essa situação gravosa que acontece no Brasil todo, de que indivíduos ficam segregados por mais tempo do que prevê a lei, portanto, ferindo de morte a sua dignidade, o direito que ainda lhe assiste. Então, nós estamos fazendo essa revisão total, junto nesses 4 eixos, fazendo a observância segura e célere, porque nós temos apenas 30 dias para cumprir o que determina o Conselho Nacional de Justiça, e prestar as informações já no dia 11 de setembro, com toda a tabela compilada e de todos os processos. E conforme você me questionou no início qual é o balanço atual, o nosso balanço é muito positivo, porque conforme você sabe, eu já te falei, nós temos uma força-tarefa a mais do que o número de juízes responsáveis pelos processos criminais aqui do estado de Mato Grosso, atuando efetivamente, diariamente, para dar cabo a todos esses 11 mil processos. E já temos inúmeros casos de magistrados que já concluíram. A Corregedoria, por determinação do desembargador Juvenal, sensível à causa,
elaborou um formulário eletrônico em que todas as unidades jurisdicionais do Estado de Mato Grosso, conforme vão avançando no cumprimento dos eixos determinados pelo Conselho Nacional de Justiça, vão completando esses formulários e nós estamos compilando esses dados para informar ao CNJ. E inúmeras unidades já concluíram os seus trabalhos na totalidade. Portanto, nós estamos bem avançados com aquilo que foi determinado pelo Conselho Nacional de Justiça e temos certeza que o balanço até então é muito positivo. Perfeito, ótima notícia para a gente terminar a entrevista. O gargalo geralmente fica na capital, né? Exatamente, o gargalo sempre são nas capitais dos estados, onde são concentrados os maiores presídios, um número maior de processos, né? E daí a ideia de se reforçar o número de servidores, o número de magistrados, para atuarem conjuntamente com os colegas titulares destas varas responsáveis pela capital do estado, para que a gente consiga efetivar todas as determinações e cumprir conforme norteou o Conselho Nacional de Justiça com a vinda e inauguração da ministra Rosa Weber. Perfeito, doutor Lídio Modesto, que falou com a gente ao vivo, que é juiz lá da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho dos senhores, de toda a equipe aí. Boa tarde. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Rafaela. Estamos à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigada, tchau, tchau. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorroga inquérito que investiga o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan. Os detalhes dessas e outras notícias você confere em instantes. Voltamos já. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, prorrogou o inquérito que investiga o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, por participação em grupo de WhatsApp com suposto teor antidemocrático. Na decisão, Moraes também determinou o arquivamento das acusações contra outros 6 empresários apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os detalhes com Amanda Mustafa. A decisão do ministro Alexandre de Moraes estende o inquérito aberto contra Luciano Hang por 60 dias, após a Polícia Federal afirmar não conseguir acesso às senhas dos celulares apreendidos pela PF. A ampliação das investigações também inclui o empresário Meyer Nigre. Durante a apuração, ficou evidente a relação pessoal de Nigre com a família Bolsonaro. Segundo a PF, o dono da marca Tecnisa reproduzia conteúdo falso e de teor antidemocrático num grupo de WhatsApp chamado Empresários e Política. Ainda de acordo com os agentes, Meyer Nigre recebia mensagens que pregavam contra as urnas eletrônicas e que estariam associadas a um número de telefone que seria do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal também mandou arquivar investigações contra outros 6 empresários que faziam parte desse mesmo grupo de WhatsApp por considerar ausência de justa causa. Alexandre de Moraes considerou que Afrânio Barreira Filho, dono do Coco Bambu, Luiz André Tissot, da Sierra Móveis, Ivan Grobel, da W3 Engenharia, José Isaac Pérez, da Multiplan, José Curi Júnior, do Barra World Shopping, e Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, não passaram dos limites de manifestação interna sem capacidade de causar influência em terceiros como formadores de opinião. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal deu prazo de 48 horas para que o juiz Antônio Cláudio Macedo Silva explique o motivo de ter arquivado um pedido de investigação contra o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais informações com Anderson Arcoverde. O pedido de investigação foi feito por integrantes da Comissão Parlamentar Mista do dia 8 de janeiro do Congresso Nacional. Eles reclamaram do comportamento do tenente-coronel Mauro Cid durante depoimento à comissão no dia 11 de julho. Mauro Cid pediu ao Supremo Tribunal Federal para não comparecer. A ministra Carmen Lúcia disse que ele era obrigado a ir, mas poderia se recusar a responder perguntas que o incriminasse. O ajudante de ordens, no entanto, ficou em silêncio durante todo o depoimento e se recusou a responder até mesmo quantos anos tinha.
Os integrantes da CPI então entraram com representação contra Mauro Cid e o juiz da 10ª Vara Criminal arquivou o pedido por considerar que as perguntas feitas no depoimento tinham correlação com os inquéritos aos quais o ajudante de ordens responde no STF. Os integrantes da comissão então recorreram ao Supremo, com o argumento de que o juiz desrespeitou o habeas corpus proferido pela ministra Carmen Lúcia. A ministra disse que no exame dos elementos apresentados é impossível afirmar que a autoridade reclamada, no caso o juiz, tenha infringido a decisão. Ela determinou que o juiz Antônio Cláudio de Macedo da Silva preste, no prazo máximo de 48 horas, informações pormenorizadas sobre o que foi alegado na reclamação feita pelos parlamentares. O ministro Edson Fachin, do STF, assegurou ao ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho o direito ao silêncio em relação a fatos que possam implicar a sua autoincriminação perante a CPI das pirâmides financeiras da Câmara Federal. O depoimento dele está marcado para logo mais às 2h30 da tarde. Bom, segundo o pedido feito ao Supremo, a convocação do ex-jogador se refere ao suposto envolvimento dele em fraudes com investimento em criptomoedas. De acordo com os advogados, Ronaldinho teria sido vítima, pois o nome e a imagem dele foram utilizados sem autorização. A defesa pediu para que o jogador não comparecesse ou que pudesse ficar em silêncio. Para o ministro Edson Fachin, o documento não esclarece se a convocação se dá na qualidade de testemunha ou de investigado e, por isso, não é possível acolher o pedido para que o atleta não compareça à CPI. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, em plenário virtual, que ofensas homofóbicas podem ser reconhecidas como crime de injúria racial. A decisão dos ministros de reconhecer ofensas homofóbicas como crime de injúria racial foi tomada após o julgamento de um recurso da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Nessa ação, o grupo solicitava ampliação de uma decisão de 2019 da própria Corte que criminalizou a homofobia como forma de racismo. Segundo o relator, ministro Edson Fachin, ofensas homofóbicas podem ser enquadradas como racismo e injúria racial. O voto de Fachin foi acompanhado por todos os ministros, exceto o ministro André Mendonça, que se declarou impedido para julgar o caso, e o ministro Cristiano Zanin, que, apesar de estar de acordo sobre a relevância da matéria, votou pelo não conhecimento dos embargos. Uma lei sancionada este ano igualou os crimes de racismo e injúria racial. De acordo com a lei, a injúria racial é inafiançável e imprescritível. A pena é de 2 a 5 anos de prisão e pode ser dobrada se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. No próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça aprova novas normas de prevenção e enfrentamento aos assédios moral e sexual no Poder Judiciário. Voltamos em instantes. O Conselho Nacional de Justiça aprovou novas normas de prevenção e enfrentamento aos assédios moral e sexual no Poder Judiciário. Na abertura do CNJ dessa manhã, a presidente do Conselho Nacional de Justiça e do STF, ministra Rosa Weber, também voltou a comentar o assassinato da líder quilombola Bernadette Pacífico. A repórter Carolina Chaves acompanhou. A presidente do CNJ e do STF, ministra Rosa Weber, lembrou o contato recente com a mãe Bernadette durante visita que fez à Bahia para a abertura do mutirão carcerário. Rosa Weber falou da preocupação com a falta de segurança enfrentada pelas comunidades quilombolas. Mãe Bernadette havia relatado para a ministra que sofria ameaças por causa de disputa de terras. A ministra criou um grupo de trabalho para agilizar a atuação do judiciário nos processos que envolvem terras de quilombolas. O presidente do grupo é o conselheiro ministro Vieira de Mello Filho. Eu faço esse registro para dizer que eu não esquecerei e que o Conselho Nacional de Justiça vai continuar se empenhando
e gestionando no sentido do esclarecimento deste bárbaro assassinato. Em seguida, o plenário aprovou alterações na política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação no Poder Judiciário. Entre as mudanças está a forma de acolhimento às vítimas, como explica a conselheira Salise Sanchotene. Um protocolo de acolhimento em situações de assédio e discriminação, então, voltado para a vítima, como deve ser feito esse acolhimento, está belíssimo esse instrumento, vai ajudar muito os presidentes de comissão. Os conselheiros também analisaram proposta de ato normativo que busca dar mais transparência à participação de magistrados em eventos. A proposta determina que o tribunal preste as informações como a carga horária, despesas, nomes dos palestrantes e valor de eventual remuneração recebida pelo magistrado em evento. Essas informações devem ser inseridas de forma prévia e transparente no sistema do CNJ e no portal do respectivo tribunal. O relator, conselheiro ministro Vieira de Mello Filho, afirma que os dados darão mais clareza à prestação de contas. A justificativa para a apresentação da presente proposta, portanto, é o avanço da concretização do princípio da transparência no Poder Judiciário brasileiro. A análise foi interrompida por pedido de vista do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. Antes de suspender, a presidente do CNJ falou da importância de ter regras claras sobre o tema. Não podemos esconder debaixo do tapete questões que, volta e meia, nos são trazidas, seja nos processos, seja nas próprias manifestações da imprensa e da sociedade, né, encaminhadas a este conselho. O importante é que o tema seja debatido. A lei de improbidade administrativa não é aplicável a diretor de colônia de pescadores. Para a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, a entidade é equiparada a sindicato e o dirigente não é agente público. Quem tem os detalhes é o repórter Robson Góes. O Ministério Público do Trabalho denunciou o presidente da colônia de pescadores Z1, de Luiz Correia, no Piauí, por supostamente manipular as contas da associação para comprar votos nas eleições da diretoria. Segundo a ação civil pública, o dirigente emitia recibos de pagamentos das contribuições em valor maior do que o devido, beneficiando alguns filiados em prejuízo de outros. Entre os pedidos do Ministério Público do Trabalho, constava a inegibilidade do dirigente por 8 anos, com base na Lei de Improbidade Administrativa. O pedido foi julgado procedente pelo juízo de primeiro grau. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Piauí, afastou a aplicação da lei de improbidade por entender que o dispositivo só se aplica em situações em que há a participação de um agente público. O caso chegou ao TST. A relatora na 8ª turma, ministra Adelaide Miranda, explicou que a lei de improbidade poderia ser aplicada por conta do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que prevê a possibilidade de aplicação da referida lei aos conselhos de fiscalização profissional, o que, no entendimento da ministra, por equiparação, se aplicaria às colônias de pescadores. Mas o ministro Caputo Bastos divergiu da relatora. Para o ministro, embora a natureza das contribuições seja tributária, as colônias de pescadores são equiparadas às entidades sindicais e não aos conselhos de fiscalização profissional. O ministro Sérgio Martins acompanhou o voto do ministro Caputo Bastos. Dessa forma, para a maioria do colegiado, a colônia de pescadores se equipara a uma entidade sindical e não a um conselho de fiscalização. Assim, a natureza tributária das contribuições dos associados não é suficiente para justificar a aplicação da lei de improbidade administrativa. Para exercer a cidadania, não tem idade. Apesar de o voto ser facultativo a partir dos 70 anos, tem gente que faz questão de estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você vai conhecer agora a história do seu José, que tem 104 anos e recentemente procurou o cartório da cidade em que mora para regularizar o título. Quem conta pra gente essa história é o repórter Rimac Souto. Este é José Pedro Militão da Silva. Ele é lá da cidade de Monteiro, interior da Paraíba. Seu José, como gosta de ser chamado, tem... Bom, deixa ele mesmo falar para ninguém achar que eu estou mentindo.
104 anos. Viu? Olha as fotos do aniversário de 100 anos. Essa aqui é de 103. Aqui, reunido com as filhas, filhos, netas, netos, a família. Pois é, agora dá para acreditar que aos 104 anos, seu José foi ao cartório eleitoral para regularizar o título de eleitor. Olha a foto dele aí sendo atendido lá. A Márcia é neta do seu José. Deu até carona para ajudar o avô a regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Eu sim, busquei ele, levei para ele fazer essa regularização. E aí lá foi feito, foi colhida as digitais dele, foi tirada a foto, né? Ele falou lá com a atendente, ele perguntou tudo direitinho. E ele é consciente e tudo, falou, respondeu o que tinha que se responder, e aí ficou regularizado e ele agora está apto a votar. É que seu José morou por um tempo na zona rural de Monteiro e ainda enfrentou problemas de saúde. Por isso, acabou tendo o título cancelado. Mas agora, de volta à cidade, resolveu deixar tudo certinho. Tudo bem que o voto é opcional para quem tem mais de 70 anos, mas a explicação do seu José para a regularização é simples. Ele faz questão de escolher as candidatas e candidatos. Melhor para meu país e minha cidade. O TRE da Paraíba informou que dos mais de 3 milhões de votantes do estado, mais de 273 mil passaram dos 70 anos de idade. Detalhe, 547 pessoas com mais de 100 anos constam no cadastro eleitoral, como ele, seu José Pedro Militão. Sempre gostei de votar. Gostei mesmo. Que graça, com esse exemplo de cidadania, seu José Pedro, 104 anos, faz questão de votar. Bom, não teria forma melhor de terminar o jornal hoje. Fica aí o exemplo, viu, do seu José. Ótima tarde para vocês. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.